Clóvis, Flamengo campeão da Libertadores da América, uma festa espetacular. Teve gente que ficou bolada, né, com o Aeroflá indo, teve gente que ficou mais bolada ainda com o Aeroflá vindo, né? O Flamengo campeão da Libertadores com méritos, né? Tentaram, de alguma forma, minimizar o título, falando que não, que o Pulgar... Cara, a primeira coisa, o Pulgar era pra ser expulso. Eu não vou ser hipócrita ou mentiroso, o Pulgar era pra ser expulso. E eu acho que isso, de alguma forma, poderia mudar ou não o panorama do jogo, e geralmente muda, né? Mas o Flamengo era mais time, o Palmeiras não deu um chute a gol. Não deu um chute a gol o Palmeiras. E na volta hoje, uma festa maravilhosa, mais de 500 mil torcedores no centro do Rio de Janeiro para poder prestigiar a volta do Clube de Regatas do Flamengo, que pode sagrar-se campeão, Clóvis, agora também, na próxima quarta-feira, né? Bem, Jonas, uma partida espetacular entre os brasileiros, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo foi merecedor sim, o Felipe Luiz encaixou um sistema defensivo muito forte, onde o Palmeiras não teve brecha nenhuma, e mesmo o Felipe Luiz deixando uma brecha no lado direito, onde o Luiz Araújo, que é mais marcador e ajuda o Varela, mas o Varela ontem foi o leão, o Varela ontem parece... Foi o melhor em campo, né? Foi o melhor em campo, né? Foi o melhor em campo, parece que o Varela incorporou o espírito do Leandro Peixe Frito, um dos maiores laterais direitos do Flamengo. O Varela sozinho deu conta do recado. E o Flamengo sempre perigoso, chegando com mais clareza ao gol. Sobre as expulsões, eu sou do seguinte ponto. Se não expulsou o Rafael Veiga, também não tinha que expulsar o Eric Pulgar, porque o Rafael Veiga passa por cima da bola, acerta o Carrascal de uma forma também violenta, era para ser expulso primeiro o Veiga, e depois o garoto, o Eric Pulgar, que, na minha opinião, era para ser essas duas expulsões. Mas o árbitro argentino manteve essa dinâmica de não expulsar o critério, é um critério errado, na minha opinião, errado. Nós vimos ano passado o Facundo Telo, que para mim é o melhor árbitro sul-americano, expulsar com 30 segundos. Nem pestanejou. E ontem o Herrera, ele titubeou. Deu um molezinho, mas depois, com a experiência, quando conseguiu conduzir o jogo. Mas vitória merecida, o Flamengo é o primeiro tetracampeão com merecimento. Na festa do Rio de Janeiro hoje é normal, festa normal do Flamengo, e ao final, se não tiver umas bombas e gás de pimenta, aí não é normal, né? Aí é o flamenguista mesmo, eu fico com saudade disso. Mas o Palmeiras, parabéns ao Palmeiras, que jogou limpamente a partida ontem, a exceção do Rafael Veiga e do Eric Pulgar, que teve esses lances. A partida foi boa, a partida foi interessante, e agora o Flamengo vai tentar a sua vitória contra o Ceará para sacramentar o título brasileiro. Vai jogar com o Sub-20, porque quem está revoltado com a Aeroflá, se prepare. Quinta-feira tem Mas vai jogar com o Sub-20 contra quem? Contra o Mirassol, porque a programação já contra foi o Mirassol. Em Lima, ganhando do Ceará, quinta-feira viaja para o Catar, e aí vai ter aquela descansada boa num hotel 5 estrelas lá no Catar, né? Quem não quer ir, né? E vai pegar o Cruz Azul, uma equipe mexicana que se encontra na terceira colocação do seu campeonato. O Flamengo bateu o futebol lá é bem difícil, tá? O futebol lá do México é bem complexo. O Flamengo, Jonas, ele vai ter um grande adversário, chama-se preparação física. O time do Flamengo já está nas últimas. Aí depois passando, pega os Spirits do Egito também. Pirâmide. Pirâmide. É uma equipe que não é tão forte, mas semifinal, e depois o PSG. Aí vai acontecer, Jonas, uma coisa que aconteceu no Mundial desse ano, né? A equipe sul-americana no bagaço e a equipe europeia na ponta dos cascos, como a gente fala, né? Mas eu fico bem puto com isso, porque o PSG vai entrar pra jogar a final, né? E os outros clubes vão disputar pra ver quem vai enfrentar o PSG, porque é isso, cara. O PSG não é maior que o Flamengo, não. O PSG não é maior que o Flamengo, não. Longe disso. Longe disso. Sabe? É foda isso. Lógico, a gente também não reclamava, né, quando o Flamengo, os times brasileiros e sul-americanos, eles entravam efetivamente ali pra jogar uma final, uma semifinal, entrava na semifinal, né? Essa é a pura verdade, né? Enfim, agora os caras não jogam nem a semifinal, eles vão direto pra final, né? Isso aí foi uma guerra de braço com as confederações, e a parte europeia ganhou a queda de braço. Eles imporam com a FIFA que tinha que jogar só a final. O PSG até não é culpado de nada, vai fazer o seu dever, vai lá jogar. Mas se o Flamengo conseguir ter um pouquinho de parte física, esse PSG não é tão mais bicho feio quanto era no meio do ano. O PSG vem oscila na Champions, não é mesmo aquele time que ganhou a Champions, mas é muito difícil. A parte física vai ser fator determinante, mas o Flamengo está lá. E até o Flamengo que vai ter já uma temporada desgastante em 2026, né? Porque dia 18 já começa o Brasileirão.
E o Flamengo ainda vai ter Supercopa para disputar, Supercopa confirmando o título brasileiro, Supercopa do Brasil, e a Recopa contra o Lanús, primeiro jogo na Argentina, o segundo jogo no Maracanã. E aí o Flamengo vai novamente começar modus operandi. Vamos ver o que a diretoria faz. Rapaz, é isso. Vai ter Supercopa, Recopa, vai ter Intercontinental. Rapaz, vai ser um ano bem difícil aí pro Flamengo. Uma coisa que eu quero te falar. E o principal, o Flamengo é a primeira equipe classificada para o Mundial de 2029, ou no Catar ou no Brasil. E uma outra coisa que eu quero trazer para você, Clóvis, agora já chegou o Flamengo, teve a festa, campeão da Libertadores, agora tem outro campeonato que tem que ser decidido nessa quarta-feira contra a equipe do Ceará. Não pode deixar para decidir isso contra a equipe do Mirassol. O Flamengo pode ser campeão sem mesmo ganhar. Basta o Palmeiras perder, não pontuar contra a equipe do Atlético Mineiro, não é isso? Só empatar, né? Então, aí o Flamengo já se sagra campeão. E como é que faz, cara, para mudar essa chave de festa para agora uma nova disputa de título? É uma mobilização, uma virada de chave grandiosa que o Flamengo vai ter que ter, né, Clóvis? Bem, eu acho que o Felipe Luiz e os demais jogadores, Arrascaeta, PH, que viveram aquele momento, e também o Rodrigo Caio, não podemos esquecer o Rodrigo Caio, que é o responsável pelas bolas aéreas do Flamengo. Esse gol aí tá na conta dele. Na conta dele, ninguém parabenizou ele, mas esse gol tá na conta dele. É só pegar o mesmo vídeo motivacional de 2019, onde enfrentou o próprio Ceará, onde todo mundo achava que ia ser um jogo de festa e terminou 4-1. O Flamengo tem que impor, vai ser 75 mil pessoas praticamente no Maracanã, está se estudando, conversar com a torcida do Ceará, quem for, se não for acima de 500 pessoas, vão alocar nos camarotes que fica naquele lado do oeste, se não me engano, se é o Maracanã mais no outro lado, para a torcida do Flamengo tentar bater até o próprio recorde. A princípio, os ingressos status do Flamengo foram todos esgotados. 70 mil ingressos já foram esgotados. Então, o Flamengo tem que botar isso na cabeça, até porque se o Felipe Luiz... É aquela coisa que a gente fala, não, a gente não pode ser também engenheiro de obra pronta. Se tivesse jogado com o time principal contra o Atlético, ganharia e já estava liquidada a fatura. Mas futebol é assim mesmo, jogo é jogado, lambaria é pescado, mas o Flamengo deixou para resolver em casa. E vai ser complicado para o Ceará reverter isso aí, vai ter que ter muita força. Deixa eu te perguntar, Clóvis, o Felipe Luiz tem 1 ano de Flamengo. Eu estava presente no primeiro campeonato do Felipe Luiz, na Copa do Brasil. Eu estava em Minas Gerais fazendo a cobertura de Flamengo e Atlético Mineiro. O Felipe Luiz em 1 ano, tirando os títulos mundial do Sub-20, do Sub-17, né, tirando isso, só nos profissionais, ele conquistou a Copa do Brasil, assim que ele assumiu no lugar do Tite. Aí ganhou a Supercopa, né? Foi a Supercopa ou a Recopa? Não, foi a Supercopa. Supercopa. Foi contra quem a Supercopa? Não lembro. Supercopa contra o Botafogo. 3 contra o Botafogo. Ganhou a Supercopa contra o Botafogo. Ganhou o Campeonato Estadual. Ganhou a Libertadores e pode ganhar o Campeonato Brasileiro. São 4 títulos. O único título que o Flamengo não ganhou, o Flamengo abriu mão. Essa é a pura verdade. Que botou o time em reserva para poder jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Algumas pessoas estão me perguntando e estão falando isso. E eu vou tentar frisar isso. Hoje, o Felipe Luiz, com 1 ano como profissional, ele se tornou o maior técnico da história do Clube de Regatas do Flamengo, em relação à grandiosidade, títulos. Por que eu tô falando? Porque existia ainda, Clóvis, a mística, existia ainda a mística não, mas existia, como eu posso dizer, o fantasma do Jorge Jesus. Que só com o Jorge Jesus voltando que o Flamengo conseguiria jogar, só com o Jorge Jesus... que o Flamengo voltaria a ser o que era antes, e o Flamengo está conquistando os títulos que ganhou com o Jorge Jesus, né? Com o Felipe Luiz, além de outros. Já chegou num patamar de Jorge Jesus, acabou esse fantasma de Jorge Jesus. O Felipe Luiz hoje, ele é maior que o Jorge Jesus na história do Flamengo? Não, o fantasma acabou, mas não é maior do que o JJ. O Felipe Luiz deu passos largos para ser um dos maiores treinadores do Flamengo, mas ainda tem Cláudio Coutinho na corrida, tem Carlinhos Violino também na corrida e o JJ. Eu acho que o Felipe Luiz deu um passo importantíssimo, mas ele tem que corrigir erros deles. O principal erro, minutagem de elenco. Essa minutagem do elenco do Flamengo não está correta. Muitos jogadores quebraram, muitos jogadores danificaram, depois tiveram que ser reconsertados com um bonde andando. Eu acho que o Felipe Luiz tem que aprender a dar mais minutagem, tem que saber dar minutagem aos garotos da base também, que ele não deu, e ele quase que queima 2 garotos promissores da base, o Alacian, que pelos seus méritos
entendeu que precisava de ajuda e correu atrás de uma equipe especializada, como o Wesley fez. O Iago ainda não estreou ainda, mas o João Vitor teve esse probleminha no jogo contra o Sport, depois contra o Fluminense. Mas o Felipe Luiz dá passos largos, mas ainda está aquém de Cláudio Coutinho, de Carlinhos, de JJ, mas o fantasma acabou. Isso é certo, acabou. Eu não acho não, tá, Cláudio? A gente pode colocar aí o Cláudio Coutinho, porque ele foi campeão do mundo, não foi, Cláudio Coutinho? Não, o Cláudio Coutinho, ele foi montou o Carpegiani, a máquina, ele foi o Carpegiani, ele montou a máquina. Tá, a gente pode falar de história, a gente pode falar de um monte de coisa, mas o treinador mais vencedor da história do Flamengo, o Felipe Luiz, é o maior vencedor. É o maior vencedor. Tem mais investimento. Tem o Carlinhos. Não, o Carlinhos não ganhou brasileiro com o Flamengo. O Carlinhos não ganhou a Libertadores com o Flamengo. Ganhou 2 brasileiros com o Flamengo, 92 e 87. Ganhou a Copa Mercosul dentro do Allianz Parque, lá no Parque Antártica com o Flamengo. O Carlinhos era um técnico que ficava ali na boca maldita do Flamengo. Quem conhece os antigos sabe o que eu estou falando. E precisava, quando precisava, vem Carlinhos. E ele vinha e resolvia. Eu acho que o Carlinhos, o título de 1992 do Flamengo, brasileiro, é um título emblemático, porque eu relembro aquela foto de Júnior e 9 garotos da base, que foi praticamente o time. O Flamengo, o Carlinhos pegou esse time do Flamengo, levou à final, e naquela época o Botafogo era a melhor equipe, a equipe a ser batida, e o Vasco, o Flamengo conseguiu chegar na final contra o Botafogo, eliminando a própria equipe do Vasco. Eita, parece que gente, não estou com sono, muito pelo contrário, estou sem sono desde ontem. E o Carlinhos conseguiu ir lá. É claro, o Felipe Luiz tem os seus méritos, mas é um técnico novo. O que acontece? É o primeiro trabalho como um profissional. A gente não sabe como é que vai ser o trabalho dele até em outras equipes. Olha só, Flamengo... calma aí. Olha só, então só ele não é o maior, mas é o mais vitorioso. Concorda comigo? Não. Que é o mais vitorioso? O JJ ganhou Libertadores, ganhou Supercopa, ganhou Recopa, ganhou Brasileiro, ganhou Carioca. O JJ tem mais. O Carlinhos também tem mais títulos também. Ele conseguiu uma proeza de ganhar 4 títulos em um ano. Isso aí é para conta. E, quem sabe, o Flamengo entra de franco atirador nesse Mundial, nesse Interclubes. Quem sabe pode pintar uma 5ª vitória. O Felipe Luiz, ele mantém uma coisa que é interessante. O Felipe Luiz nunca perdeu numa final como técnico. Isso desde a categoria de base. Isso aí é um histórico interessante. Mas eu acho que o Felipe Luiz, ele tem que lapidar algumas coisas. Ano que vem vai ser um ano muito importante, porque, como dizia o mestre Tele e o Muricy Ramalho, ganhar, chegar no topo é uma coisa. Se manter nele é uma outra história.